Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor César Anunciato do Teorema Militar para mais um vídeo. Primeiro eu gostaria de pedir a todos que se inscrevam nesse canal caso você não seja inscrito. Nesse canal nós falamos sobre concursos militares e tudo que envolve. Eu também quero convidar você a conhecer o Teorema Militar, que é o nosso curso preparatório. Nesse curso nós temos as aulas teóricas do edital inteiro aí do concurso que você vai fazer. Nós temos aí listas em PDF, todas as listas são resolvidas em vídeo, plantões de dúvida ao vivo com a gente, que somos os professores, e muito mais coisas aí, beleza? Então se você quer se preparar para concurso militar, se inscreva no curso, faça sua matrícula, o link está aí na descrição. Bom pessoal, o assunto de hoje é: qual é a adaptação mais difícil entre todas? Para quem não sabe, o que é o período de adaptação, pessoal? O período de adaptação é aquele período que você chega após a aprovação do concurso. Então você passou no concurso, em algumas carreiras, né, em alguns concursos, você já faz os exames médicos e físicos antes, e aí você está apto em tudo, você vai para adaptação, e em determinado período de tempo será ensinado para você como marchar, você vai ali aprender a rotina da academia, você vai basicamente ser inserido na vida militar, tá certo? E também a adaptação não deixa de ser uma parte do concurso, entre aspas, porque é uma seletiva também, né? Que na verdade só vai depender de você. Só que, para depender de você, digamos que há uma forcinha a mais para que você repense se é isso mesmo que você vai querer da sua vida, tá certo? Então é um período, já adianto aqui, extremamente necessário, extremamente bem feito por parte de todas as escolas militares aí, as academias, tá? Muito bem estruturado, muito bem pensado e muito bem executado, tá certo? Então é um momento que, para aqueles que sempre sonharam estar em alguma carreira militar, é um momento que é muito bom também, apesar de ser difícil. Mas vamos lá, qual que é a mais difícil? Pessoal, já adianto aqui, é a adaptação da AFA. É a mais difícil. Mas vamos explicar cada uma. Bom, vamos começar ali com as carreiras de garotos mais novos aí, de pessoas mais novas. Tanto meninos e meninas hoje em dia entram na IPCAR Colégio Naval. Como que é a adaptação da IPCAR Colégio Naval? As duas são bem parecidas, tá certo? Eu não passei por essas adaptações, então nesses casos eu tô falando só do que eu ouço. São adaptações parecidas, que duram em torno de 20 e poucos dias. Então não é muito tempo, tá? Essas eu nem vou comentar muito, tá certo? Mas dentre as duas, do Colégio Naval e IPCAR, pelo que eu ouço falar, tá? A da IPCAR ainda é mais difícil que a do Colégio Naval, tá? Mas essas duas é um pouco à parte. Vamos falar agora de carreira de sargento, ESA e EAR. A EAR, pessoal, é mais difícil a adaptação do que a ESA. Por quê? Eu também não vivi nenhuma das duas, mas vendo o pessoal falar e fazendo um paralelo com as que eu vivi, eu imagino o que ocorre. A da EAR, ela se parece bastante com a da AFA, tá? Ela se aproxima com a AFA, pela quantidade de tempo e pelas coisas que ocorrem lá. Parece. Por quê, pessoal? Porque quem organiza toda a adaptação da EAR, quem assim toca de fato aquilo, são os oficiais, né? Porque quem comanda são oficiais e muitos deles passaram pela AFA. Então a ideia que eles têm de adaptação é uma adaptação da AFA, tá certo? Então a da EAR também é bem difícil, tá? A da ESA, ela é bem menos tempo, e vocês percebam aqui que eu tô falando de tempo várias vezes, porque o tempo ele dificulta muito a coisa. Porque uma coisa é você se ferrar por uma semana, outra coisa é você se ferrar por 40 dias, tá? E a da ESA, você ainda lá tem que apresentar exame, fazer uma série de coisas que isso quebra um pouco já aquela coisa da rotina militar, tá certo? Então, carreira de sargento ali, eu acredito que a da EAR seja mais difícil. Agora vamos para as três aí, que é o maior público aqui do canal, né?
Vamos falar da EFON também. Então vamos falar das 4, que seria a EFON, Escola Naval, AFA e SpaceX. Pessoal, eu já adianto. A adaptação da AFA é sim a mais difícil. Quais adaptações que eu vivi na minha vida? Eu vivi a adaptação da SpaceX, foi a primeira. Eu vivi a da AFA e eu vivi a do Barro Branco. Tá certo? Eu vivi a do Barro Branco. Olha, a da Escola Naval, ela dura em torno de 2 semanas. Então, como eu disse, o tempo é um fator muito importante. Quanto menos tempo, mais fácil fica. No caso de adaptações, essa é a minha visão. Tá? Então, a da Escola Naval, ela é pesada, pelo que me falam, ela é pesada. Principalmente porque colocam para fazer muita tarefa também. E fisicamente também é bem difícil. Só que são 2 semanas. Só que pelo que eu ouço falar, e como eu vivia da SpaceX, me parece que a adaptação da Escola Naval é mais difícil que a da SpaceX. A da SpaceX eu achei difícil também. A minha, em particular, foi mais difícil do que a atual, como ela é feita. Por quê? Porque hoje, praticamente nos finais de semana, é liberado. Tem mais liberações, inclusive para sair na rua, do que eu tive. A minha adaptação da SpaceX foi do dia 26 de janeiro ao 22 de fevereiro. Foi um pouco menos de um mês. E eu tive uma liberação, que foi no sábado, um sábado, da 1h da tarde às 9 da noite. Teve uma liberação. Tá? E os domingos, lá na SpaceX, na minha adaptação, era praticamente livre. Tipo, de manhã tinha... Claro, livre no que dá pra ser, né, pessoal? Porque, por exemplo, lá você acordava, entrava em forma, tomava café da manhã, tinha cultos religiosos, missa, culto evangélico, encontro espírita. Tinha lá, tá certo? Aí cada um ia pra sua religião, almoçava e à tarde basicamente ficava mais livre. Podia ficar no alojamento ou tinha alguma tarefa um pouco mais tranquila. Então, um domingo, na adaptação da SpaceX, era tranquilo. Coisa que na AFA não existe. Tá? Então, assim... A adaptação da SpaceX durou 20 e poucos dias. Tem essa coisa também de praticamente uma semana quando chega. É exame físico, exame médico, não sei o que você leva os exames. Então é uma semana mais administrativa. E depois começa uma correria a mais. Tá? Então, a SpaceX, na verdade, é difícil, mas é um pouco mais administrativa a adaptação. Eu não sei como é na AMAN, tá, pessoal? Só que na AMAN também, eu já ouvi falar de pessoas que já fizeram AFA e fizeram a AMAN, sei lá, um cadete desligado da AFA, que tinha idade, prestou SpaceX, inclusive na minha turma tinha um, dizer que a adaptação, não estou falando do curso, tá? Claro que quando a gente fala de campo, de formação, a AMAN me parece mais pesada nesse sentido. Mas a adaptação, a da AMAN, depois da SpaceX, também não passa da dificuldade da AFA, tá? Da loucura que é a adaptação da AFA. Então, vamos lá. Vamos colocar a EFON no meio. A EFON, ela já foi muito difícil a adaptação da EFON, tá? Só que a EFON, você não vai ser militar de carreira, então eles não tem muito por que ficar puxando muito nisso. Mas aí, vamos colocar numa ordem aqui só para vocês entenderem. EFON, SpaceX, Escola Naval e AFA. Para mim essa é a ordem. Da mais tranquila, nenhuma é tranquilíssima, mas da mais tranquila até a mais difícil. E o porquê, pessoal? Por que eu vejo a adaptação da AFA a mais difícil? Ah, professor, você falou que passou pela do Barro Branco também. A do Barro Branco foram 11 dias. Foi pesada? Foi pesadinha. A adaptação do Barro Branco é pesadinha, cara. Mas eu acho que se aproxima o quê? Uma escola naval, por exemplo. E no Barro Branco tem um dia do ralo, que esse dia é meio complicado. É tipo, da meio-dia à meia-noite é ralo pesado, tá? É um negócio bem interessante que ocorre lá, tá certo? Mas o porquê que a adaptação da AFA ainda assim é a mais difícil? Primeiro, a minha adaptação, cara, durou 42 dias, pessoal. Durou 42 dias. A Vera mesmo foram em torno de 38 dias. Porque ainda aconteceu um milagre na minha adaptação. Um milagre. Qual foi o milagre? Teve carnaval no meio. E aí, a AFA inteira foi liberada numa sexta-feira, que ia entrar pro feriado de carnaval ao meio-dia. Foi meio expediente. E o primeiro ano que estava em adaptação ficou até às 6 da tarde. Mas foi liberado. Para a gente voltar na segunda-feira até às 9 da noite, se eu não estou enganado. Então ainda
a gente teve esse milagre de ser liberado na adaptação por causa do carnaval. Mas eu vou te falar uma coisa. Essa liberação custou caro, porque quando voltou... Enfim, galera, eu não vou dar tantos detalhes do que ocorre na adaptação, porque o que ocorre lá, o fator surpresa é muito importante na formação. Então eu não vou contar tudo. Mas o porquê que a AFA é tão falada, a adaptação da AFA? Porque ela é a que dura mais tempo. Então são em torno de 40 dias. Dificilmente tem liberação. Dificilmente. Assim, se não tiver um feriado como o Carnaval, por exemplo, que nem é garantia que você vai ser liberado, não vai ter liberação, pessoal. Tipo, são 40 dias como se todos os dias fosse segunda-feira e acabou. E o que acontece lá? O físico é muito exigido, pessoal. O físico é muito exigido na adaptação da AFA. Muito. Um dos motivos é a cultura da Força Aérea mesmo. E, logo após que acaba a adaptação, começa o estágio de salto de emergência, que é um mini PQD. O curso de PQD é 6 meses. Lá faz um estágio de 6 semanas. Na AFA você faz em 1 semana e vai dar um salto de paraquedas igual o primeiro salto do PQD. Então, é quase que 6 semanas em uma. Então é muito intensa essa semana, fisicamente falando e psicologicamente falando também. Porque o pessoal que dá o curso é tudo PQD e Paraçar. Então eles realmente forçam bem a questão física e psicológica. Então, se nesses 40 dias você não tiver uma pressão muito grande psicológica, e também, o que vai te preparar muito, e também fisicamente você estar preparado, você não vai conseguir saltar do avião em 1 semana de preparação específica para aquilo. Porque às vezes você pensa, pô, vou saltar do avião, dá um medo da porra, dá uma preocupação, né? Mas, meu amigo, com 40 dias de adaptação, você vira um bicho, pô, você vira um militar de verdade. Você vai saltar tranquilo, fisicamente você tá voando. Porque você passou 40 dias, todos os dias tendo educação física e o tempo inteiro pagando flexão, pagando abdominal, pagando polichinelo, correndo pra cacete, porque na AFA não se anda na adaptação. O primeiro ano não anda na adaptação. O primeiro ano corre o tempo inteiro, tá certo? Dorme muito pouco, tá certo? Então é papo assim, pessoal, de você acordar por volta das 5 da manhã e dormir 2, 3 da manhã, tá? Todo dia é assim. Professor, você ficou sem dormir alguns dias? Sim, chegou a ter 2 dias seguidos sem dormir, mais ou menos, tá? 2, 3 dias. Claro, se um cara que tá aqui, um militar que é caveira, por exemplo, vai achar isso brincadeira de criança. Tudo bem, claro, ficar 2, 3 dias acordado, né? No campo também fiquei mais ou menos praticamente todos os dias acordado. Mas claro, não se compara com um curso de caveira, nada disso, pelo amor de Deus, tá? Mas também é levado em consideração uma coisa. Eu já conversei com um cara que fez curso de caveira e tava que era da FAB e tal, cara, e ele falando assim que isso ele fez o curso de caveira da FAB, né? Ele falou, cara, a adaptação da AFA é um negocinho complicado. Um cara desse falar, né? Porque você vê que realmente é um negócio meio complicado. Mas lógico, pessoal, eu não tô aqui falando que é comparável. Pelo amor de Deus, tá? E guardado as devidas proporções, né? Porque um cara que vai para um curso de caveira, ele já é militar há um tempo, né? O cara que acaba de entrar na AFA, ele não é. Então, estamos falando de adaptação aqui. Então, assim, dorme-se muito pouco. Uma pressão psicológica bastante grande. A adaptação, ela tem variações de comportamento pensadas por parte dos adaptadores, né? Isso é pensado e os adaptadores aplicam. E aquilo queima a sua cabeça, cara. Eu falo assim que você tem momento que você fica na cabeça o tempo inteiro e fala, não, cara, isso é normal, é adaptação. Mas chega uma hora que você não tem mais psicológico para entender que aquilo é só uma adaptação e que as pessoas estão fazendo aquilo pro seu bem, para você se preparar. Tá certo? E aí você entra no pessoal mesmo. Tipo, em algum momento você acredita, em vários momentos você acredita que aquilo é porque você é um merda e você tá fazendo coisa errada e não sei o que lá.
Às vezes você tá mesmo fazendo coisa errada, mas é natural que isso aconteça na adaptação. Então, ocorrem coisas na AFA que são assim, quando acontece, e assim, eu não quero ficar entrando no detalhe, porque sendo ético aqui, seria filha da putice da minha parte falar tudo que acontece lá, porque vai estragar a adaptação, eu estaria atrapalhando a formação. Mas o que eu posso falar pra vocês é que tem momentos na adaptação que você fala, não é possível que isso está acontecendo. Tipo, é humanamente impossível eu fazer tal coisa. Eu não tô falando, não é nada de tipo no quesito físico não, porque lá você vai ser exigido fisicamente, mas todo mundo vai aguentar, caramba. Se você não aguentar é porque você não se preparou pra estar lá, tá? Mas coisas assim de tempo mesmo, pessoal. Tipo, a pessoa pede pra você fazer uma coisa, sei lá, imagina, você fazer uma coisa que levaria naturalmente 2 horas, você precisa fazer em 2 minutos. É tipo isso. E o pior, às vezes você consegue fazer, tá certo? Então, é bem complicada a adaptação da AFA. Não tem comparação, assim, com todo respeito, porque isso não é questão de respeito ou de desmenosprezar, não, pessoal. É característica. De verdade, a adaptação da AFA, pra quem for aí, seja você aluno da EPICAR, tá, que vai da EPICAR pra AFA, ou você que vai entrar diretamente no concurso, se prepara, principalmente na parte física. Corra muito antes de ir, treine bastante flexão, fortaleça em academia e tudo mais, porque é pesado, pessoal, é pesado. E na minha opinião, eu preferia, por isso que eu falo assim, a questão do tempo, ela afeta muito na dificuldade de adaptação. Eu preferia uma semana 5 vezes mais intensas que os 40 dias, se fosse o caso, tipo de ficar 5, 6, 7 dias, vamos por 7 dias, sem dormir, se fudendo o tempo inteiro. Eu preferia uma semana do que 40 dias preso, porque você fica lá, não pode ir pra cidade, não pode fazer nada, e ir se fudendo ao nível que se fode. Cara, eu prefiro. Por isso que eu falo, o tempo é o que dificulta ainda mais as coisas. Essa que é a verdade. Porque, imagina, você tá, às vezes, no 20º dia ali, fudido na adaptação da AFA. Aí você fala, caralho, ainda falta 20 dias, mano. E são dias de 20 horas, pô. Não é um dia que você tá acordado aí em torno de 16 horas. E tranquilo, sei lá. Você acordou às 8 da manhã, vai dormir às 10 da noite, né? Trabalhando, estudando. Não. Eu tô falando de algo. Começa às vezes 5 para menos, às vezes, né? Mas vamos colocar 5 horas numa média, 5 horas da manhã. E ele vai terminar meia-noite, cara. E assim... Então tem vezes lá que você entra em forma às 5 horas da manhã e você fala, caralho, vai até a meia-noite no mínimo essa porra. Então é um negócio que é complicado. Agora, eu não vou mentir. É muito bom, cara. Você lá dá vontade de ir embora? Dá vontade de ir embora. Dá vontade de, às vezes, chorar? Dá vontade de chorar. Dá vontade de, dormir pra caralho. Mano, pelo amor de Deus. Dá. Mas, cara, pra quem se fudeu pra caralho pra entrar e tá realizando um sonho, é emocionante também, pessoal. É muito bom, cara. É vibrante. Todos os dias vai ter um momento ali. Todos os dias você vai se fuder. Mas isso no geral das adaptações. Mas todos os dias, cara, você vai pensar, caralho, eu tô aqui. Que foda. Eu consegui. Eu realizei meu sonho, eu tô aqui. Isso aí ninguém paga, cara. Ninguém paga. E depois que... E muitas vezes você nem acredita que tá lá. Essa que é a verdade. Você nem acredita que tá lá. É muito louco. E o mais da hora, depois que termina a adaptação, você fala, porra, eu venci. Muitos vão desistir ali. Na minha turma, sem brincadeira, pessoal, acho que uns 20 caras foram embora. Uns 20 caras foram embora. Cara que veio de EPICAR, cara que veio de concurso. Muitos dele por desistir, não quis. E outros por, às vezes, não aguentar fisicamente mesmo. Tipo, o cara não se preparou, não conseguiu correr, teve uma canelite, teve alguma coisa, uma coisa que não deu pra ele mais. Tá certo? Então, assim, depois que você termina isso, você fala, olha quanto a gente ficou pelo caminho e eu consegui. Então, é uma sensação muito boa
Depois que você passa por uma adaptação, claro, a da AFA é a mais difícil, mas qualquer adaptação, eu passei por 3, eu digo isso. Você sai muito mais maduro, você sai muito mais forte fisicamente e psicologicamente, tá? Você já não vê desconforto em qualquer coisa, tá certo? Você não tem mais algumas frescuras. Cara, é o que eu falo. Quando eu digo pra vocês que assim, pô, estuda, almoça em 10 minutos, 15 minutos e vai estudar, cara. Você não precisa de 1 hora pra almoçar. Quando eu falo isso, é porque quando eu estudava, eu já aplicava isso. E quando eu fui pra AFA, eu cheguei a almoçar em 2 minutos. Entendeu? Assim. E dava tempo. Tá? Dava tempo. Então dá pra você almoçar. Não tô falando pra você almoçar em 2 minutos, pessoal. Mas, pô, 15 minutos, você consegue fazer sua refeição tranquilamente. Não comendo que nem um maluco, não te fazendo mal. Por que você precisa ter 1 hora de almoço? Essas coisas que eu falo, assim. Então, hoje em dia, eu otimizei muito mais o meu tempo. Depois que eu saí da adaptação da AFA, eu percebi que o tempo, 1 minuto é muito tempo. 30 segundos é muito tempo. Porque na AFA, às vezes em 5 minutos, você tem que sair de um lugar correndo, fazer um trajeto que vai levar correndo 2 minutos, 1 minuto e meio, trocar de uniforme, voltar e tá em forma. E muitas vezes a minha turma fez isso em 4 minutos e meio. Você imagina 200 caras tendo que correr para um mesmo alojamento, subir para determinados dormitórios, abrir armário, colocar a farda, não deixar nada para fora, trancar o armário, descer e todo mundo entrar em forma. Que vocês vão perceber que não é tão simples. Em 4 minutos e meio. No começo não dava em 5 minutos. Depois de um tempo a gente foi adestrado, conseguiu fazer. Então, 1 minuto é muito tempo. Né? Essa é a ideia das adaptações todas também. É fazer você lidar com o tempo, com pressão, que a vida do militar é essa. A vida do militar é essa. É lidar com pouco tempo, situações de grande pressão, situações que o cara tem que estar ali tranquilo. Entendeu? Então, é muito bacana o período de adaptação. E, repetindo, o da AFA, na minha opinião, é o mais difícil. É o mais difícil. Se tiverem militares aí que passaram por mais de uma adaptação também como eu, dê o seu relato. E também a intenção do vídeo é justamente motivar vocês. Essa que é a verdade. Porque quando a gente quer algo, a gente quer passar por essas coisas. Faz parte do pacote, né? Faz parte do pacote. Então, é muito bom. É o sonho de vocês estarem na adaptação. Porque isso significa que vocês passaram, né? Então, é um período muito interessante, muito legal. Você faria de novo? Faria. Faria de novo, sim. Falar a verdade pra vocês. Claro, hoje não cabe pra mim, eu nem tenho. Se você volta pra AFA hoje, você gostaria? Não quero. Por quê? Por que eu não quero? Por mais que foi um grande sonho da minha vida e eu admiro muito. Porque hoje eu tenho outras coisas que eu faço, né? Mas se precisasse fazer de novo assim, eu faria, com certeza. Tá? É um negócio que é difícil pra caralho, mas é muito bom também. Beleza, pessoal? Então, um vídeo diferente pra vocês aí, um pouco mais motivacional, contando algumas coisas. Às vezes a gente faz esses vídeos. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Abraço, valeu!